Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória de volta à Sul-Americana e quanto que poderia faturar no ano que vem apenas com a competição. Tirando, por exemplo, os exemplos, ficou repetitivo, né? Mas o caso do Fortaleza, do Cruzeiro, quanto que a equipe pode faturar extra, fora ainda a permanência na primeira divisão, que é o mais importante, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, fora ainda para o torcedor, o quanto que é bom, né? Você disputar uma Sul-Americana, ter jogos internacionais, até porque você vai voltar, né, a vencer, por exemplo, os times de outros continentes, Colômbia, Equador, Argentina e tudo mais, e a chance de enfrentar grandes clubes que sempre estão no torneio, fora ainda se conquista, né, um título bem relevante para o Vitória, e assegurando, né, alguns milhões, Recopa, Libertadores. Não vai ser fácil vencer, mas se o Vitória fizer um bom time para o ano que vem, mantendo as peças importantes, como os três aqui que estão na imagem, pode ser que aconteça para o próximo ano. Inclusive, né, os valores financeiros nesse ano, que não foram tão ruins, mas tem um motivo explicando esse superávit no primeiro semestre de 2024 e a projeção, né, de faturamento para o ano que vem. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui em 70 mil. Por quê? Quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória, como essa, por exemplo, aqui, ó, que eu estou utilizando. Você pode comprar a sua junto com a Foot Fanatics, que é a parceira do canal e com quem vamos fazer esse sorteio. Diversas opções que adicionaram aqui, ó, no site do Vitória. O que mais está completo hoje é o do Leão aqui para vocês. E vale lembrar, você ainda tem 10% de desconto pelo link aqui embaixo. É o time realmente que mais tem opções de produtos aqui, ó, é realmente do Vitória. Você pode comprar a sua com 10% off, fora ainda as promoções da Black Friday. Olha essa camisa aqui, ó, da Consciência Negra, R$65, cara, bem bacana, bem barato, 10% ainda no Pix e 10% pelo link aqui na descrição. Então você vai aparecer aqui no site inicial, porque qualquer camisa que você quiser comprar de outros times internacionais, você vai ter o desconto, né? E aí você vem aqui, pesquisa Vitória e compra, o link está aqui embaixo então para vocês. Eu vou deixar aqui então essa matéria, ó, que eu achei bem interessante do Globo Esporte, que destaca justamente esse ponto. Vitória volta à Sul-Americana após 8 anos e garante 27 milhões, 27, né, 27ª participação da região Nordeste, né? Então, bem interessante, depois desse empate em 1-1, assegurou essa disputa para o próximo ano, e aí vai ser a sexta Sul-Americana de sua história e se isola, né, como o segundo clube nordestino com mais participações. Os outros, né, são o Sport, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, Santa Cruz e Náutico, que já participaram do torneio pelo menos em uma vez. Lembrando que foi iniciado então em 2002, no caso teve o Vitória como primeiro participante da região, e apenas 7 anos depois, na edição de 2009 do torneio, né, que aí caiu nas oitavas de finais para o River Plate do futebol uruguaio. Então jogou também em 2013, quando naquela época era bem diferente, né, os times se enfrentavam na primeira fase, um time brasileiro, cara, era bem diferente, foi o Curitiba naquela ocasião. Vale lembrar que nesse ano, né, nos próximos anos também, vai ter essa participação dos clubes na fase de grupo. Então assegura pelo menos 3 jogos em casa e 3 fora, o que é bem mais interessante do que nos modelos anteriores. 3 jogos, não, 4 jogos. 4 jogos em casa, enfim, tô até esquecendo isso aqui agora, mas é isso. 6 partidas no total, o que sem dúvidas facilita bastante, né, para ter uma projeção, para ter, por exemplo, jogos em casa com a bilheteria. Então o faturamento em si que a Conmebol Sul-Americana paga não é muito. Eu vou mostrar aqui para vocês outros exemplos, não é muito. Mas a diferença é que faz também a questão de receitas, os sócios, né, que vão virar muitos para ter os acessos aos ingressos para a Série A e para a prioridade na Sul-Americana, sem dúvidas vão fazer bastante diferença. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês do Cruzeiro, por exemplo, na Sul-Americana, que fechou a premiação com mais de 30 milhões de reais nessa primeira fase. Lembrando, né, o time mineiro poderia somar até 50 milhões de reais caso fosse campeão. Fechou aí com quase 30 milhões, fora, por exemplo, as premiações da bilheteria, que aí não está contando aqui nesse total. Então, 18 milhões de reais ao longo da disputa, e aí só por ter chegado na decisão teve aí essa participação bem relevante. Vale lembrar, né, como vice, o Cruzeiro levou 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões, mas poderia ter levado 32 caso fosse campeão. Olha aqui, ó, o que o Vitória então já vai ter assegurado para o ano que vem. Na fase de grupos, o Cruzeiro então ganhou um pouco mais de 1 milhão e quase 1 milhão e 300 mil dólares, sendo 900 mil pelos jogos como mandante e 345 mil dólares, né, pelas 3 vitórias conquistadas. Então, somando tudo, 6 milhões e 700 mil reais.
Ou seja, cada vitória segura ali, por exemplo, um próximo de 700 a 800 mil reais. Então, se o clube em 6 jogos na competição consegue vencer, na fase de grupos, né, consegue vencer 4, por exemplo, vai ser ali 2 milhões e 400, fora ainda essa premiação pela fase de grupos, que vai ser, né, algo próximo da casa dos 7 milhões de reais. Então, só nessa primeira fase aí dá para o Vitória estipular, junto ainda com bilheteria, algo na casa dos 10 a 12 milhões extras, né, chutando muito baixo para o próximo ano. Vale lembrar também, né, de que nas oitavas de finais ganhou mais 3 milhões e 200 ao passar do Boca Juniors, e aí ganhou mais 3 milhões e 800 pelo Lanús, e na decisão, né, levou mais 4 milhões de reais. Não sei se o Vitória ano que vem vai ter uma projeção de ganhar a Sul-Americana, eu acho que não vai ser bem assim, mas nesse ano, por exemplo, teve vários times que mesmo numa fase ruim no Brasileirão, conseguiu ir avançando. Por exemplo, o Corinthians, que obviamente tem um time excelente, o Atlético Paranaense também, mas a pressão que tinha em cima deles, né, para ir bem no Brasileirão e não cair, que o Corinthians conseguiu, né, mas foi eliminado pelo Racing, que estava jogando muito. Eu acho que o Racing ganharia, dependendo, acho que só não ganharia do Botafogo nesse ano na América do Sul. De resto, acho que eles são melhores do que, acho que melhor que o Palmeiras, pelo menos de fase, melhor do que o Corinthians, do que o próprio Cruzeiro, né, obviamente, do que um Botafogo não, mas até os times ali do top 3 do Brasil, né, o Fortaleza, o Internacional, enfim, realmente o Racing é um time muito bom. E pro ano que vem vão ter sim alguns times na competição. Inclusive na Argentina, eu nem ficaria surpreso se tanto o Boca Juniors, né, voltasse pro torneio, porque está numa fase bem ruim por lá. Se você for ver a classificação do Campeonato Argentino, ó, com alguns times aqui, apenas, se não tiver enganado, é 5 ou 6, né? O Boca Juniors conseguiu reerguer bem, hein? Meu Deus, o Boca Juniors, da última vez que eu vi, estava em 17º. Tá aqui agora em 6º colocado. Então vão ter alguns times grandes, ó. Independente, nesse momento indo, o Boca Juniors, né, e tudo mais. O Estudiantes pode estar de volta no torneio. Então são times bem grandes. O São Lourenço pode estar também na competição. Fora os terceiros colocados, né, da Libertadores, que nesse ano, por exemplo, tinha risco de ser o Atlético Paranaense. Pode ser ano que vem, por exemplo, um Corinthians, um Internacional, um Palmeiras, não sabemos, né, o certo. Então não é um torneio fácil. Antes disso, eu quero destacar aqui para vocês as cotações da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro junto à Betfair. Que lembrando, pelo link aqui embaixo na descrição, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. E eu quero ver esse jogo aqui do Botafogo, né, para vencer o São Paulo. R$200 aqui, porque se você não tiver registro na Betfair, você tem R$200 em apostas grátis de bônus, né? E ainda 100% no seu primeiro depósito. Então R$200 para voltar a 264 nessa partida. Tem o último jogo do Vitória aqui também, contra o Flamengo fora de casa. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas você pode fazer uma múltipla aqui também. O Vitória vencer fora o Flamengo e ainda o Botafogo vencendo o São Paulo. Então vamos colocar aqui os R$200 de bônus lá que eu peguei. Ó, R$200 daquele de bônus. Ah não, eles deixaram só 70, tudo bem. R$70 aqui, ó, voltaria 831 em cima dessa cotação. Bem bacana, hein? O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, vou deixar aqui também para vocês sobre o orçamento do clube, né? O Vitória, que teve uma meta de 218 milhões de reais para essa temporada, podendo chegar em 310 milhões com o acordo de transmissão da Libra, né, que foi antecipada. Então, sobre essas projeções de 218 milhões de reais, eu vou deixar aqui para vocês, ó, direito de imagem, né, por exemplo, permanecendo na Série A, esse valor aqui vai ser assegurado, próximo de 117 milhões, quase 40 de sócios torcedores, 22 milhões de premiações, mais 22 de patrocínio, 18 milhões em transações de atletas, não teve até esse momento, mas pode ser que tenha para o ano que vem, quase 11 milhões, né, e meio de bilheteria, e somando tudo, né, com outros direitos aqui, mais de 240 milhões, e líquidos sem impostos, 200 milhões exatos de reais. Eu acho que vai conseguir sim bater próximo desse faturamento, assegurando essa permanência na Série A, e com esses 100 milhões da Libra, né, podendo sim passar dos 300 milhões de reais. Para o ano que vem, sem esse acordo com a Libra, não vai ter mais 100 milhões, por exemplo, né, extra. Eu acho que dá para pensar em um faturamento acima dos 250 a 350 milhões de reais, onde inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando apenas sobre isso, beleza? Vou deixar uma matéria aqui também que fala sobre o Superaft no primeiro semestre. Muito obrigado aqui ao portal Arena Rubro Negra, que ele trouxe lá no último dia 6 de novembro. Eu nem vi essa matéria, mas eu achei interessante, ó. Divulgou então via o site oficial. O resultado então foi bem positivo e encerrou o primeiro semestre com 55 milhões de lucro, né? Em comparação ao ano passado, teve 1 milhão de reais. Essa é a diferença, né? Quando o clube está na Série A para a Série B. Mas muito por conta desse aporte também da Libra, né? Então a recuperação judicial
o rubro-negro apresentou em juízo a lista de credores em mais de 66 milhões de reais, que aí, né, vai ser pago pelos próximos meses e aí vai ser negociado em 6 meses para saber quantos milhões desses 66 o Vitória vai pagar por temporada e tudo mais. É uma questão que até o Fábio Mota já falou diversas vezes, que afeta muito o planejamento, porque gasta bastante, né, para pagar os juros e a própria dívida. Então, a disputa da Série A subiram bastante as receitas, 29 milhões, né, que foi no primeiro semestre do ano passado, para 131 milhões, né, nesse atual, e ainda as receitas operacionais e receitas de patrocínios aumentaram bastante. Um dos pontos, né, que justifica é justamente esse contrato antecipado da Globo junto à Libra. E aqui, ó, de acordo com o documento, o Vitória assinou, né, que será responsável por negociar os direitos de transmissão para os próximos 50 anos, porém, essa venda dos direitos é referente a 2025, ou seja, já foi antecipada, não vai ter esse dinheiro para o ano que vem, então tem sim que tomar um cuidado, a 2029, então não recebeu ainda até o final do contrato, não foi isso, antecipando então em 2025, vários times no Brasil, inclusive, fizeram esse movimento. Então, pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, tenho certeza que bem feliz, né, com essa permanência na Série A e principalmente com a Sul-Americana, que vai ter um potencial bem interessante para o ano que vem. Eu confesso a vocês que eu não acreditava que o Vitória iria dar essa arrancada, né? Por exemplo, como foi, se você via aquele cenário no meio da janela, não tendo tantos reforços, uma fase bem ruim, era para estar com uma pontuação próxima do que estava, inclusive, né? Próximo do Cuiabá, do Atlético Goianiense, e conseguiu ir muito bem, merece demais esse torneio. Com certeza, muito feliz para o próximo ano, tendo a possibilidade de investir em mais reforços e ver jogos interessantíssimos para o ano que vem. Lembrando, né, nesse ano até o 15º colocado vai ir para o torneio sul-americano, então não tem chances do Vitória ficar fora mais da Sul-Americana. E tá aí então com uma sequência bem interessante, venceu todos os jogos que tinha que vencer, todos, sem exceção. Se você pega aqui essas partidas, né, por exemplo, contra o Fluminense, fundamental, venceu o Bragantino, fora de casa o Atlético Paranaense, fora de casa, por exemplo, o Palmeiras, Atlético Goianiense, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Juventude em casa, então fez o seu papel. Eu diria que os jogos que deixou a decepcionar, deixou a desejar, foi em casa contra o Vasco da Gama e contra o Corinthians, mas não dá para ser perfeito, né? Então acho que ainda foi muito bem. Venceu o Criciúma fora de casa, venceu o Fortaleza em casa, empatou com o Grêmio, empatou com o Botafogo, então realmente uma pontuação que mereceu demais essa Sul-Americana. Acho que não tinha nenhum time, né, que estava brigando na parte de baixo e conseguiu ir tão bem no torneio como o Vitória foi nessa reta final, podendo, né, chegar até mesmo a uma colocação melhor, né, de 49 pontos, por exemplo. Não tem mais chance de Libertadores, né, mas eu acho que não era a prioridade para esse ano, mas pode terminar em até 9º lugar, que asseguraria um pouco mais de 4 milhões do que é a posição atual de 11º. Então, vou deixar para vocês o link da Betfair, aposta aqui nessa última rodada, sempre com responsabilidade, da Fute Fanatics também, e nos vemos aqui então em uma próxima ocasião. Valeu, galera!